Agradecemos então aos nossos palestrantes, né? Por gentileza. Olha, foi um prazer, o senhor tem uma voz maravilhosa. Saúde, o senhor é mediador fantástico. Deus abençoe o senhor, tá? Amém. Deus abençoe, tá? Amém? Se cuida. Vamos então para o nosso painel 3, Direito Digital e Tecnologia. Doutora Fernanda Pimentel, advogada, doutora em Sociologia e Direito, diretora e professora da UF, referência em Direito Privado, Relações Econômicas Contratuais. Doutora Ellen Franceschini, advogada, presidente da Comissão da Advocacia do Futuro da OAB Rio de Janeiro, conselheira da OAB Rio de Janeiro, especialista em IA no direito, ética profissional e prática jurídica, palestrante e coordenadora na ESA. Doutor Carlos Alberto Lima de Almeida, advogado, pós-doutor em Direito, professor, pesquisador, conselheiro da OAB Rio de Janeiro e acadêmico da IBRAPEST. Doutor Diego Luiz Machado Pérez, promotor de justiça, ex-delegado e perito, especialista em direito penal e processo penal, com ampla experiência no sistema criminal. Doutora Bruna Simon Vecchi, advogada, especialista em fraudes digitais, criadora do Doutora Caí no Golpe, com mais de 6.000 atendimentos no Brasil. Gostaria de chamar os nossos mediadores, o doutor Rodrigo Pansardes e o doutor Luiz Augusto, por gentileza. Oi. Bom dia a todos. Vou ser breve na abertura, em razão da adiantada hora, mas posso deixar de parabenizar a OAB de Volta Redonda, toda a OAB do Sul Fluminense, os presidentes que muito brilhantemente organizaram esse evento, a OAB de Volta Redonda está anfitriã, uma casa que eu comecei na minha carreira de ordem, e um painel que hoje é o painel que mais tem expositores, não por nenhuma razão, mas é um dos temas que hoje no direito está em voga, inteligência artificial, direito digital, e num seminário em que a primeira subseção do Estado do Rio de Janeiro, que criou uma comissão de direito para estudar esse tema, foi justamente a OAB de Volta Redonda, isso há quase 15 anos atrás.
uma comissão que eu tive a honra de presidir. Então, queria parabenizar os presentes, um carinho especial para a doutora Ellen, que a gente trabalhou junto, né, ela começou a carreira lá no meu escritório, então fico muito honrado de estar aqui mediando a sua exposição. Desejar uma boa palestra a todos. E tem uma curiosidade, Ellen, me lembrei aqui agora, o primeiro parecer que a gente deu nessa comissão de Direito Digital, aqui quando foi criado em Volta Redonda, foi sobre a possibilidade ou não da realização de sustentações orais por videoconferência. O nosso parecer, naquela época, foi exatamente pela impossibilidade por conta de falta de amparo legal. Olha como que o direito mudou, né? Hoje é uma realidade, está aí as audiências virtuais, está aí o judiciário se informatizando, agora a inteligência artificial entrando com força. Então, é um tema de muita importância. Como diz a doutora Ana Amélia Barreiro, eu não deixo de falar isso, advogado que não for ponto com é ponto morto, né? E isso está se tornando uma realidade para a gente. Então, desejo um bom evento a todos. Vou passar a palavra para a doutora Fernanda para começar a exposição. Boa tarde. Boa tarde, gente. Vamos. Eu queria pedir o pessoal do apoio para colocar o PowerPoint. É uma grande honra estar aqui em Volta Redonda, nessa segunda conferência. Queria agradecer o convite feito pela OAB e o faço na pessoa da sua presidente, doutora Carolina, e gostaria de saudar essa mesa, esse encontro maravilhoso, né, em onde a gente encontra amigos para debater esse tema que é tão importante no contexto atual. Eu sou professora há muitos anos, então tenho sempre um papel, a mesa de IA, mas o meu papel é uma ferramenta que eu não consigo me desprender. E o tema que me coube é a gente falar sobre os desafios éticos no uso da IA. E nós pensamos o seguinte: mas como eu usarei a inteligência artificial na minha prática profissional, se isso é novo, se o Código de Processo Civil não prevê? Como que nós vamos trabalhar a IA nesse contexto de uma maneira que ela seja legítima, que nos auxilie, que ela seja útil e que ela não fira os cânones, os ditames estabelecidos pelo Estatuto da Advocacia. Então, para tanto, a gente rapidamente falar o que é IA, né? A IA, gente, nós estamos trabalhando com ela há poucos anos, mas esse conceito surgiu em 1956, tá? E veio de uma convergência, filósofos, sociólogos, psicólogos e a turma da ciência da computação começou a articular a noção de inteligência artificial. E a tecnologia já nos media há muitos e muitos anos. Tecnologia, em última análise, é tudo aquilo que viabiliza o melhor uso das habilidades e competências humanas. Então, a datilografia, entendedores entenderão, né, era uma tecnologia. Tá? O uso dos nossos óculos são uma tecnologia. Mas qual é o boom, qual é o pulo do gato da IA? Que nós mudamos de inteligências, de tecnologias que eram para viabilizar, que eram ferramentas de apoio, para uma tecnologia capaz de promover algo novo. A IA, ela cria, né? E isso é a grande novidade, são as inteligências generativas. E ainda uma questão importante, que é um aprendizado da máquina. Nós alimentamos cotidianamente as IAs, porque cada input, cada prompt que você estabelece, ela está aprendendo com a sua proposta, com a sua proposição. E é importante nós entendermos essa migração da IA puramente como ferramenta
para a inteligência artificial autônoma, que é o que está nos trazendo tanta perplexidade e tantas transformações atualmente. E há 4 características que eu acho que são fundamentais para a gente entender como que eu coloco isso no meu cotidiano, sem ferir os preceitos e princípios da boa advocacia. A IA tem um poder de cisão. Então, na verdade, ela vai ter um conjunto de microinformações que são agrupadas de acordo com o seu objetivo. E, portanto, ela é acrítica. O grande pulo do gato é a percepção de que ela é acrítica. Ela não faz, ela vai juntar, você fala assim, olha, eu desejo, e aí a doutora Ellen, na palestra dela, vai falar sobre como eu vou fazer esse prompt, mas eu quero uma petição inicial de alimentos. Aí, simplesmente, se você coloca isso, ela vai trazer um padrão a partir da cisão, do conjunto de informações contidos naquela plataforma. E uma segunda questão é que nós somos, para a IA, um algoritmo. Minha mãe me cuidou tão bem, gente, eu fui tão amado na infância e eu sou hoje um número. Eu sou um CPF, eu sou simplesmente um objeto de informação. Objeto de informação que vai promover uma associação de dados e que nos traz uma separação de posição e presença. Antes, todo mundo estava aqui e não estava no mundo externo. Agora, olhando daqui, eu vejo várias pessoas ao celular, que a gente está aqui, mas está trabalhando, está atendendo o prazo de um cliente, está falando com o escritório. Então, nós temos uma mudança do que é presença física para a presença virtual, né? E uma grande questão para o direito, a separação entre lei e territorialidade. Todos os senhores devem estar acompanhando que hoje há um debate no Supremo Tribunal sobre a regulamentação das redes sociais. Qual um eixo dessa questão? Olha, mas as empresas são estrangeiras, isso está numa nuvem. Como que eu atraio a lei brasileira? Porque nós temos uma redimensão dos elementos de territorialidade. Então, hoje, nós temos alguns desafios que são uma mistura entre analógico e digital, ao meu papel aqui, né? Eu não fiz a migração e muitos de nós não a fizeram porque nós não fomos educados no sistema das tecnologias, né? Diferente da geração Z, da geração alfa, que já nasceram numa hiperconexão. Nós temos o mundo digital como uma terceira ordem que transformou radicalmente a nossa realidade, e eu tenho uma nova perspectiva do ser. Então, mas Fernando, você é muito filosófico. Não. Quando eu falo numa nova ontologia, que nós temos que analisar que profissionais seremos a partir das novas subjetividades, a partir das novas condições que a inteligência artificial nos trouxe. Então, eu vou ser um advogado melhor a partir do momento em que eu me reconfigurar para assimilar essa nova tecnologia. A gente não tem que ter medo dela, a gente tem que criar uma nova relação entre o que é mundo real físico e os elementos virtuais. E como fica a utilização disso na advocacia? Primeiro, eu tenho inúmeros benefícios, né, gente? Você vê aquela petição toda sendo construída, aquela basezinha, automaticamente, aquele texto saindo lindamente. É uma paz, né? Te tira do zero. Depois você vai aprimorar, mas te tira do zero. Então, incorpora. Mas qual é a questão? Gente, a IA, ela foi planejada e projetada por nós, seres humanos. Então, ela mente, ela inventa. Ela é igual aquele sujeito que quer entregar de qualquer maneira, mas ele não se preocupa com o conteúdo, ele só quer o resultado. Então, eu tenho um desafio ético importante, que é ter uma crítica para esse processo. Então, eu preciso compreender esses limites, e aí eu falo, mas eu tenho regulamentação para isso? Sim.
nós não precisamos de uma lei específica para o uso da IA. Nós temos o nosso estatuto, né, o estatuto da nossa advocacia, que vai estabelecer 5 eixos que vão viabilizar e regulamentar a questão da IA no nosso cotidiano, que são a nossa preocupação do eixo constitucional da dignidade humana, honradez, que é a integridade moral, veracidade das informações, um uso cidadão dessas informações e uma visão social. E é importante, gente, que em 2024 o Conselho Federal editou uma recomendação para o uso da IA. E essa recomendação está disponível, a recomendação número 01 de 2024. O Conselho diz o seguinte: eu tenho que ter responsabilidade no uso, e aí, até meu papelzinho aqui, mas pelo tempo eu não vou poder ler, no artigo 4º, tem lá o que você precisa ter no seu escritório para o uso ético da IA. Você tem que deixar claro ao seu cliente em que medida a IA está sendo empregada no caso dele. Você tem que atentar para a Lei Geral de Proteção de Dados, para não colocar dados privados, dados particulares dos seus clientes, tá? E tem que atentar aos famosos vieses, né? Então, isso sintetiza em proteção de dados, consentimento informado. Eu não posso dizer ao meu cliente: se vire aí, porque o meu escritório ele vai acelerar o seu processo com o uso da IA. Você tem que fazer com que ele compreenda em que medida isso está sendo utilizado para ele. E o dono do escritório, pelo artigo da resolução, tem que informar e instruir a sua equipe sobre os limites desse uso. Então, uma coisa importante, a IA, gente, como ela nos reflete, ela é preconceituosa. Então, se você não vigiar, há casos, e a gente não quer invadir o tema dos colegas, né, em que a IA é racista, homofóbica, gordofóbica, ela por vezes, eurocêntrica, quer dizer, ela elimina informações, por exemplo, da América Latina, da África, dos países da África. Então, é necessário que a gente tenha sempre uma supervisão humana para confrontar e balizar o uso dessas tecnologias. E é importante, gente, a fala dos meus colegas indicará, é necessário que nós a utilizemos com seriedade e, principalmente, com competência, para que a nossa profissão não seja objeto de uma obsolescência. Porque nos Estados Unidos nós tivemos essa questão em que a inteligência artificial bateu 20 dos melhores advogados estadunidenses na solução de questões. Tá? Então, mas como que eu vou lutar contra isso? Me preparando, me alfabetizando na inteligência artificial, que é uma nova linguagem, pensando com ética e governança e no aprimoramento contínuo. Isso é uma ferramenta fundamental. Então, é uma breve colocação. Eu queria instigá-los, mostrar que o nosso estatuto já tem elementos para que nós possamos trafegar pela inteligência artificial, pautados nesses critérios estabelecidos pelo Conselho Federal para a sua utilização. E aí termino com uma frase do ministro Fachin, que ele fala assim: o que é ética? Ética é uma paridade axiológica entre mim e o outro. Então, o meu balizamento é como conectar a inteligência artificial respeitando os direitos do meu cliente, os direitos daqueles que dela se valerão. Tá? E o grande desafio do nosso tempo é que nós não nos objetifiquemos. A IA, ela tenta nos colocar como produmers, né? É uma mistura de quê? Consumidor com produtor de conteúdo. Eu sou um algoritmo. Mas termino agora de vez, né,
com essa frase que é a epígrafe de uma tese, da minha tese de doutorado, e que eu creio que fala muito aos nossos dias, que é uma frase do Milan Kundera, que ele diz o seguinte: e ela pensou em seguida que ali estava uma nova confirmação de sua convicção. Todo o valor do homem está nessa faculdade de se superar, de existir além de si mesmo, de existir no outro e para o outro. Então, que nós tenhamos esse balizamento e aproveitemos essa ferramenta que tanto facilita os nossos dias. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Agradecer a doutora Fernanda. Dando continuidade aqui, vou passar a palavra para a doutora Ellen Francisquini.